Bom dia, Mariana. Bom dia, Matheus. Bom dia, Gustavo. Então, hoje é a nossa aula de 22 de outubro. Como eu havia dito, a aula de hoje ela está gravada e a gente vai falar hoje sobre regência verbal e nominal. Será uma aula que será dada hoje e amanhã, quinta e sexta-feira. Então, a gente vai iniciar aí com o nosso conteúdo, ok? Vamos passar aqui para o material. Esse material, como eu havia dito, ele também está postado aí para vocês, lá em 5. Material complementar. Então, vocês também podem me acompanhar aí, entrando aí dentro da plataforma de vocês, ok? Então, vamos entrar aqui. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, hoje a gente vai ver aí que é regência, né? Regência verbal e nominal. Então, antes de mais nada, a gente tem aí regência verbal e regência nominal ocorre entre os diferentes termos de uma oração. Ocorre regência, gente, quando há um termo regente que apresente um sentido incompleto, sem o termo regido, ou seja, sem o termo complemento. Mas o que seria aí essa regência verbal e essa regência nominal? Regência verbal indica a relação que um verbo, que é o termo regente, estabelece com seu complemento, que é o termo regido, através do uso ou não de preposição. Na regência verbal, os termos regidos são o objeto direto, que é sem preposição, e o objeto indireto, que é o preposicionado. E o que seria a regência nominal? A regência nominal ela indica a relação que um nome, que é o termo regente, estabelece com o seu complemento, que é o termo regido, através de uso de uma preposição. Então, a gente tem aí exemplos de regência verbal preposicionada. Assistirá, obedecerá, avisará, agradará, morar em, apoiar-se em, transformar em, morrer de, constar de, sonhar com, indignar-se com, ensaiar para, apaixonar-se por, cair sobre. Vocês não têm sempre essas histórias, né? Quem assiste, assiste a alguma coisa. Quem obedece, obedece a alguém. Avisar a alguém, eu agrado a alguém, eu moro em algum lugar, né? Eu morro de, né? Eu sonho com alguma coisa, eu me apaixono por alguém, né? É assim que funciona. Exemplos de regência nominal. Favorável a, apto a, né? Livre de, sedento de,
né? Intolerante com, compatível com, interesse em, né? Eu tenho interesse em alguma coisa, né? Perito em, mal para, pronto para, respeito por, responsável por. Então eu tenho que saber aí quais são as preposições que eu vou usar com cada termo, né? Aí eu tenho aí regência verbal sem preposição. Os verbos transitivos diretos apresentam um objeto direto como termo regido, não sendo necessária uma preposição para estabelecer a regência verbal. Então, eu tenho aí alguns exemplos, né, de regência verbal sem preposição. Exemplos. Você já fez os deveres? Não preciso de preposição, né? Eu quero um carro novo. Então, aí o verbo querer não precisa de verbo, de preposição. A criança bebeu o suco. Então, aí, o verbo beber, ele tem um sentido completo também, ele não precisa de preposição. O objeto direto responde principalmente às perguntas o que é quem, indicando o elemento que sofre a ação verbal. Regência verbal com preposição. Os verbos transitivos indiretos apresentam o direto como termo regido, sendo obrigatória a presença de uma preposição para estabelecer a regência verbal. Exemplo de regência verbal com preposição. Aí eu tenho aí alguns exemplos, né? O funcionário não lembrou da reunião. Ninguém simpatiza com ele. Você não respondeu à minha pergunta. Então, o objeto indireto responde principalmente às perguntas de que, para que, de quem, para quem, em quem, indicando o elemento ao qual se destina a ação verbal. Preposições usadas na regência verbal. As preposições usadas na regência verbal, gente, podem aparecer na sua forma simples, bem como contraídas ou combinadas com artigos e pronomes. Preposições simples. Aí eu tenho aí, né, algumas. A, de, com, em, por, para, sobre, desde, até, sem, tá? Essas são algumas, tá? Aí eu tenho contrações e combinações de preposições. A, ao, do, das, destes, no, numa, nisto, pela, pelo, seria algumas, né? Aí eu tenho aí as preposições mais utilizadas na regência verbal são a, de, com, em, para e por. Aí eu tenho a preposição a, perdoar a, chegar a, sujeitar-se a. Preposição de, vangloriar-se de, libertar-se de, precaver-se de. Preposição com, parecer-se com, zangar-se com, guarnecer-se com. Aí a preposição em, participar em, teimar-se em, viciar-se em. Preposição para, esforçar-se para, convidar-se para, habilitar para, tá? Preposição por, inteirar-se por, começar por, ansiar por, ok? Aí eu tenho aí regência nominal com preposição. A regência nominal ocorre quando o nome necessita obrigatoriamente de uma preposição
para ligar o seu complemento nominal, ok? Aí eu tenho aí alguns exemplos de regência nominal com preposição. Sempre tive muito medo de baratas. Seu pai está furioso com você. Sinto-me grato a todos. Aí eu tenho preposições usadas nas regência nominal. Também na regência nominal, as preposições podem ser usadas na sua forma simples e contraídas ou combinadas com artigos e pronomes. As preposições mais utilizadas na regência nominal são também a, de, com, em, para e por. Então, a gente vai ver aí, né? Preposição a, anterior a, contrário a, equivalente a. Preposição de, capaz de, digno de, incapaz de. Preposição com, incapaz com, cuidadoso com, descontente com, tá? Preposição em, negligente em, versado em, parco em, ok? Preposição para, essencial para, próprio para, apto para, tudo bem? Preposição por, admiração por, ansioso por, devoção por. Aí a gente tem preposição antes de pronome relativo. Qual frase está correta? Aí eu tenho aí as frases. Levei as flores que ela gosta. Ou levei as flores de que ela gosta. Então, qual frase estaria correto? Levei as flores de que ela gosta, tá? Quando há pronome relativo, gente, observe-se o verbo à direita e verifica-se se exige preposição. Se sim, coloque-se a preposição antes do pronome relativo. No exemplo, o verbo gostar, ele exige a preposição de. Ela gosta das flores, tá? Aí eu tenho aí outros exemplos. O livro de que falei tem 300 páginas, porque eu falo de, tá? A sala em que estou é iluminada, porque está em. Estes são os meios de que dispomos, dispor de. Estes são os meios de que dispomos, de novo, dispor de, né? Foi traído pelos amigos em que mais confiava, confiar em. É um momento de que todos os brasileiros se orgulham, orgulhar-se de. Editou-se uma lei em que acreditamos, com que simpatizamos. E por que lutamos? Porque é acreditar em, simpatizar com e lutar por, tá? Este é o ideal a que aspiramos, aspirar a. Tranquilos até aí? E os pronomes relativos? Pronome relativo é uma classe de pronome que substitui um termo da oração anterior e estabelece relação entre duas orações. Não conhecemos o aluno saiu. Não conhecemos o aluno que saiu. Nesta frase, o pronome relativo que está substituindo o termo aluno e está relacionado à segunda oração com a primeira. Então, os pronomes relativos são os seguintes. A gente tem aí, então, né? Os variáveis. Quando eu falo variáveis, gente, é porque eles podem variar em números, né? Ele pode ser plural, ok? O qual, a qual, né? Pode ser masculino e feminino, ok?
Os quais e as quais. Cujo, cuja, cujos, cujas. Quanto, quanta, quantos e quantas. Ou eles podem ser invariáveis, aí ele não tem variação nem de gênero e nem de grau, né? Nem de número. Então, que equivale a o qual e flexões, quem, que equivale a o qual e flexões, e onde, que equivale a no qual e flexões. Tudo bem? Aí a gente tem aí emprego dos pronomes relativos. Os pronomes relativos virão precedidos de preposição se a regência assim determinar. Então, eu tenho aí, havia condições a que nos opunhamos, opor-se a, tá? Havia condições com que não concordávamos, concordar com. Havia condições de que desconfiávamos, desconfiar de. Havia condições que nos prejudicavam, aí nesse caso é sujeito, né? Havia condições em que insistíamos, insistir em, tá? Eu tenho caso que o pronome relativo quem se refere a uma pessoa ou uma coisa personificada, tá? Não conheço a médica de quem você falou. Esse é o livro a quem prezo como companheiro. Então, eu estou personificando este livro, né? O livro é meu companheiro. Eu converso com ele, né? Quando o relativo quem aparece sem antecedente claro, é classificado como pronome relativo indefinido. Quem atravessou foi multado, né? Eu não sei quem foi que atravessou. Quando possuir antecedente, o pronome relativo quem virá precedido de preposição. Então, eu tenho aí, João era o filho a quem ele amava, tá? O pronome relativo que é o de mais largo emprego, chamado de relativo universal. Pode ser empregado com referência a pessoas ou coisas, no singular ou no plural. Então, eu tenho aí, né? Conheço bem a moça que saiu. Não gostei do vestido que comprei. Eis os instrumentos de que necessitamos. Então, eu uso o que aí para um monte de coisas, né? O pronome relativo que pode ter por antecedente o demonstrativo a, os e as. Então, tem exemplo. Sei o que digo. O pronome o equivale a aquilo, né? Poderia colocar assim, sei aquilo que digo, né? Quando precedido de preposição monossilábica, emprega-se o pronome relativo que, com preposições de mais de uma sílaba. Usa-se o relativo o qual e flexões. Aquele é o machado com que trabalho. Aquele é o empresário para o qual trabalho. O pronome relativo, cujo e flexões, é relativo, possessivo e equivale a do qual, de que, de quem, deve concordar com a coisa possuída. Então, cortaram as árvores cujos troncos estavam podres. Tranquilos? Os pronomes quanto, quantos e quantas são pronomes relativos quando seguem os pronomes indefinidos tudo, todos e todas. Então, eu tenho aí, recolheu tudo quanto viu. Tranquilos aí? Até aí? Seguindo, então. O relativo onde deve ser usado para indicar lugar e tem sentido aproximado
de em que e no qual. Esta é a terra onde habito, onde é empregado com verbos que não dão ideia de movimento. Nunca mais morei na cidade onde nasci. Aonde é empregado com verbos que dão ideia de movimento e equivale a para onde, sendo resultado da combinação da preposição a mais onde, tá? Exemplo, as crianças estavam perdidas sem saber onde ir. Tranquilos até aí? Aí eu tenho assim, eu tenho aí a regência verbal, tá? Regência verbal, gente, é a relação que existe entre o verbo e os seus complementos. Que isso? Ou seja, é a forma como o verbo, gente, ela se liga, né, ao objeto direto e ao objeto indireto. E essa ligação entre o verbo e os complementos verbais, ela pode ser feita através do uso de uma preposição ou sem a presença dessa preposição, tá? Aí eu tenho aí os exemplos de regência verbal. O médico assistiu o paciente, é sem preposição. Os alunos assistiram ao documentário, com preposição. O secretário atendeu o cliente, sem preposição. O filho não atender ao chamado da mãe, não atende o chamado da mãe, com preposição, tá? Aí eu tenho aí uma observação, tá? Alguns verbos apresentam significado quando preposicionados e outro significado quando usados sem a preposição, tá, gente? Regência verbal sem preposição. Verbos transitivos diretos estabelecem regência com um objeto direto e sem a presença de uma preposição. Exemplos de regência verbal sem preposição. Então, eu tenho aí, eu ainda não li o livro. Não tem preposição aí, né? Ela já fez o bolo. Minha esposa quer um filho. Então, todos esses exemplos aí não tem preposição, né? Regência verbal com preposição. Verbos transitivos indiretos estabelecem regência com um objeto indireto, com a presença obrigatória de uma preposição. Essa preposição, gente, ela pode aparecer numa forma simples, exemplo, né? De, porém, a, ou de forma contraída ou combinada com artigos e pronomes. Da, pelos, numa, a, ok? Aí eu tenho alguns exemplos aí, tá? De regência verbal com preposição. Então, os alunos assistiram a um filme sobre a escravatura, tá? Então, tem aí a um filme, né? Então, tem aí a preposição. Eu nunca obedeci às regras, né, da escola. As regras aí tem preposição. Aquele comentário desagradou a todos. Preciso de sua ajuda amanhã. Gostaria de, né, viajar para o Uruguai. Então, preciso de, gostaria de, né? Desagradou a, tudo vai aí as preposições, né? Lista de verbos que exigem preposição. Então, aí eu tenho uma lista imensa, né? Vamos lá algumas, gente. Verbo abdicar. Abdicar de, né? Verbo advertir. Advertir a. Aí eu tenho agradar a. Agradecer a. Aspirar a. O assistir, eu posso assistir a ou assistir em, tá? Avisar, eu posso avisar a
ou avisar de. Chegar, gente. Chegar, eu posso chegar a, chegar de, né? Chegar a, chegar de e chegar para, né? Comparecer a, comparecer em, tá? Comunicar a, dedicar a, desagradar a, desdenhar de, empatar em, empatar por e empatar com, emprestar a, emprestar de e emprestar para, esquecer de, gostar de, impedir de e impedir que, tá? Implicar com. Tá vendo o tamanho dessa lista, gente? Que ela é enorme. Informar de, ingressar em, irá, ir de, ir para, tá? Lembrar de, mexer em, mexer com, mexer de, ok? Namorar com, necessitar de, obedecerá, pagar a, pedir a, perdoar a, precisar de, preferir a, prevenir a, proceder a, querer a, residir em. Aí vai, que a lista vai, ela prossegue. Responderá, sentar a, sentar em, simpatizar com, suceder a, tratar de, usufruir de, visar a, voltar de e voltar para, e morar em. Aí eu tenho. Espera só um pouquinho, gente. Minhas vistas aqui tá terrível. Me dá 2 minutinhos que eu preciso tomar água. Depois vocês riam de mim, né? Porque aula gravada também o professor bebe água. Então, vamos lá. Regência com pronome relativo, né? Aí a gente tem ali, né? Salve, galera! As provas de concursos públicos adoram trabalhar regência verbal e nominal com pronomes relativos. Na fala do dia a dia, raramente colocamos alguma preposição antes de pronomes relativos. Exemplo, o jornal que ele gosta é O Globo. O time que ele torce é o Vascão. Aff, gente, lá vai de novo que o Vasco perdeu para o Flamengo. A gente é freguês mesmo, né? Fala sério. Quero um hambúrguer com tudo que tenho direito. Estou de regime. Eu só posso comer tudo que eu tenho direito, menos o pão. Tais frases apresentam desvios de regência muitas vezes não percebidos por nós na fala. E se fôssemos reescrever essas frases de acordo com a norma culta, que eu sempre tenho falado para vocês aí, né? Que a gente fala de um jeito, mas na hora de escrever a gente tem que obedecer a norma culta, elas ficariam assim, ó. O jornal de que ele gosta é O Globo, tá? Porque eu tenho que usar o quê? A preposição, porque quem gosta, gosta
de, né? O time por que ele torce é Mengão, porque quem torce, torce por, ok? Quero um hambúrguer com tudo que tenho direito, porque o direito, né, é direito a. Parece bobeira, né, gente? Mas você sabe que não é. Por isso, olho vivo. Entenderam aí como é que ficam as coisas? Terríveis, né? Vamos lá, porque pega a gente nos concursos, que é a crase. Vamos lá, as regrinhas de crase, né, gente? Então, peraí. Começando aqui. Quais os conceitos? A crase, gente, a crase ela é das vogais, né? Da mesma natureza no português. A gente assinala a crase aí com acento grave. Então, tenho aí. Obedecemos ao regulamento, né? A mais O. Não a crase, pois o encontro ocorreu entre duas vogais diferentes. Mas obedecemos à norma, né? Então, eu tenho duas letrinhas iguais, que é o A mais A. Na crase, então, pois temos a união de duas vogais, A mais A, que é igual a, né? Então, eu tenho aí a regra geral. Haverá crase sempre que o termo antecedente exige a preposição a, ou o termo consequente é a. Então, eu tenho aí, fui à cidade, tá? Ou, aí eu tenho a mais a igual a preposição mais artigo, que é o substantivo feminino. Conheço a cidade. Verbo transitivo direto, não exige preposição. Aí eu tenho o artigo e o substantivo feminino. Tudo bem? Vou a Brasília. Verbo que existe preposição a, preposição, palavra que não aceita artigo. Aí eu tenho aí. Para saber se uma palavra aceita ou não o artigo, basta usar o seguinte artifício. Aí a gente vai lá para as regrinhas, né? Se puder empregar a combinação da antes da palavra, é sinal de que ela aceita artigo. Então, se pudermos empregar apenas a preposição de, é sinal de que não aceita artigo. Vim da Bahia, aceita. Vim de Brasília, não aceita. Vim da Itália, aceita. Vim de Roma, não aceita. Nunca ocorre crase. Antes de masculino, caminhava a passos lentos, preposição, né? Antes de verbo, estou disposto a falar, tá? Antes de pronomes em geral, eu me referi a esta menina. Eu tenho preposição e pronome demonstrativo, tá? Eu falei a ela, preposição e pronome pessoal. Então, tem pronomes aí, né? Antes de pronomes de tratamento, dirijo-me a Vossa Senhoria. Então, tem preposição aí, né? Observação. Há 3 pronomes de tratamento que aceitam o artigo, gente. Aí a gente tem que ficar de olho, tá? Obviamente, a crase. Então, tem que ficar de olho antes de senhora, senhorita e dona. São as exceções, tá? Haverá crase antes de pronomes que aceitam o artigo, tais como mesma e própria, tá? Aí eu tenho aí os exemplos. Eu me referi à mesma pessoa. Tudo bem? Com as expressões formadas de palavras repetidas. Venceu de ponta a ponta. Aí eu tenho aí, né, a preposição.
Tranquilos até aí? É fácil demonstrar que entre expressões desse tipo ocorre apenas preposição. Caminhava passo a passo, preposição. No caso, se ocorresse o artigo, deveria ser o artigo o e teríamos o seguinte: caminhavam passo ao passo, o que não ocorre, tá? Antes dos nomes de cidade, cheguei a Curitiba, preposição. Observação, tá? Se o nome da cidade vier determinado por algum adjunto adnominal, ocorre crase. Cheguei a Curitiba dos Pinhais, tá? Que é a adjunta adnominal. Aí, quando um A sem o S do plural vem antes de um nome plural. Falei a pessoas estranhas. Preposição, tá? Observação. Se o mesmo A vier seguido de S, haverá crase. Falei às pessoas estranhas. A mais as, preposição mais artigo, tá? Sempre ocorre crase. Na indicação pontual do número de horas, tá? Às 2 horas chegamos. Aí tem a mais as, ok? E para provar que, nesse caso, ocorre preposição mais artigo, basta confrontar com uma expressão masculina correlata. Ao meio-dia chegamos, tá? A mais O. Com a expressão a moda de e a maneira de, tá? A crase, gente, ela ocorre obrigatoriamente, mesmo que parte da expressão moda de vem implícita. Escreve a moda de Alencar, tá? Nas expressões adverbiais femininas. Expressão adverbial feminina são aquelas que se referem a verbo exprimido, exprimindo circunstância de tempo, de lugar, de modo. Chegaram à noite. Expressão adverbial feminina de tempo. Caminhavam às pressas. Expressão adverbial feminina de modo. Ando à procura dos meus livros. Expressão adverbial feminina de fim. Observação. No caso das expressões adverbiais femininas, muitas vezes empregamos o acento indicatório de crase, sem que tenha havido a fusão de dois as, e que a tradição é o uso do idioma se impuseram de tal sorte que ainda quando não há razão suficiente, empregamos o acento de crase em tais ocasiões. Uso facultativo de crase. Antes de nomes próprios de pessoas femininas e antes de pronomes possessivos femininos, pode ou não ocorrer crase. Falei a Maria, preposição mais artigo. Falei a sua classe, preposição mais artigo. Falei a Maria, preposição sem artigo. Falei a sua classe, preposição sem artigo. Então, o que acontece aqui nesses casos, né, gente? Ela pode ocorrer crase, né? Ou não, tá? Por quê? Porque ela ocorre que antes de nomes próprios de pessoas femininas e antes de pronomes possessivos. Vocês estão vendo aí que tem sua casa, sua classe, tá? Então, tem que ficar de olho aí nesses casos, tá? Note que os nomes próprios das pessoas femininas e os pronomes possessivos femininos aceitam ou não os artigos antes de si. Por isso, mesmo é que pode ocorrer ou não a crase, tá bom, gente? Casos especiais. Crase antes de casa. A palavra casa, no sentido de lar, residência própria, de pessoa, se não vier determinada por um adjunto adnominal, não aceita o artigo, portanto, não ocorre crase, tá?
Por outro lado, gente, se vier determinada por uma adjunta de nominal, aceita o artigo e ocorre a crase. Exemplo, volte a casa cedo, preposição sem artigo. Volte a casa cedo dos seus pais. Olha o determinante aí, tá? Preposição sem artigo, tá? Adjunta de nominal. Crase de terra. A palavra terra, no sentido de chão firme, tomado em oposição a mar ou ar, se não vier determinada, não aceita o artigo e não ocorre crase. Já chegaram à terra, preposição sem artigo. Se, entretanto, vier determinada, aceita o artigo e ocorre crase. Já chegaram à terra dos antepassados? Tá vendo que está determinado? Preposição mais artigo, adjunta de nominal. Crase antes dos pronomes relativos. Antes dos pronomes relativos quem e cujo não ocorre crase. Achei a pessoa a quem procuravas. Compreendo a situação a cuja gravidade você se referiu. Antes de relativos. Qual ou quais ocorrerá crase se o masculino correspondente for o qual ou os quais, né? Esta é a festa a qual me referi. Este é o filme ao qual me referi. Estas são as festas às quais me referi. Estes são os filmes aos quais me referi, tá? Crase com o pronome demonstrativo aquele, aquela e aquilo. Sempre que o termo antecede, exige a preposição a e vier seguido dos pronomes demonstrativos, aquele, aquelas, aqueles e aquelas e aquilo, haverá crase. Falei àquele amigo, dirijo-me àquela cidade, aspiro a isto e aquilo, fez referência àquelas situações. Crase depois de preposição até. Se a preposição até vier seguida de um nome feminino, poderá ou não ocorrer a crase. Isso porque essa preposição pode ser empregada sozinha, até, ou em locação com preposição, ou até a. Chegou até a muralha. Locução prepositiva. Até a e artigo a, tá? Chegou até a muralha. Preposição sozinha até e artigo a. Crase antes de. Em geral, não ocorre crase antes de que, exemplo, esta é a cena a que me referi. Pode, entretanto, ocorrer antes de que uma crase da preposição a com pronome demonstrativo a, equivalente àquela, para empregar corretamente a crase, antes de que convém pautar-se pelo seguinte artifício. Se com o antecedente masculino ocorrer ao que ou aos que, com os femininos ocorrerá a crase. Houve um palpite anterior ao que você deu. Ah, mas ó, né? Houve uma sugestão anterior a que você deu. Se com o antecedente masculino ocorrer a que, no feminino não ocorrerá crase. Não gostei do filme a que você referia. Ocorre a que não tem artigo. Não gostei da peça a que você se referia. Ocorreu o que? Não tem artigo. Observação, gente. O mesmo fenômeno de crase, preposição a mais pronome demonstrativo a, que ocorre antes de que, pode ocorrer antes do de, tá? Meu palpite é igual ao de todos. A mais o, preposição e pronome demonstrativo. Minha opinião é igual a de todos. A mais a é igual a preposição mais pronome demonstrativo. A e a, tá? Nas expressões indicativas de tempo, é preciso não confundir a grafia do a preposição com a grafia do a do verbo haver, tá? Para evitar enganos, basta lembrar que nas referidas expressões, a preposição indica tempo futuro,
a ser transcorrido. E a verbo haver indica tempo passado, já transcorrido. Exemplo, daqui a pouco terminaremos a aula. Há pouco recebi o seu recado, tá? A gente vai dar uma pausinha agora. O que eu vou fazer, gente? Essa aula, como eu estou gravando ela no YouTube, para ela não ficar muito grande, né? Porque eu nem sei se dá para gravar uma aula de 2 horas no YouTube, eu vou dividir ela, eu acho que em duas partes, ok? De mais ou menos 1 hora. Então, essa vai ser a primeira parte, e aí eu vou gravar a segunda parte, tá? Então, essa vai ser a primeira e vai ter a segunda parte. Então, vai ter 2 links para vocês entrarem. Tudo bem? Então, tá. Então, essa aqui fica sendo a primeira parte, e daqui a pouco eu já passo para a segunda. Então, deixa eu voltar aqui. E a gente vai aprendendo a fazer essas coisas, né? Deixa eu voltar. Ó, eu acho que essa gravação ela ficou com 55 minutos, né? Aí eu volto, porque eu tenho medo. É a primeira vez que eu faço uma gravação para colocar assim no YouTube com muito tempo. Então, para a gente não ter problemas, eu vou parar essa gravação aqui. Não vou deixar passar de 1 hora. E vou pedir para parar. Aí a gente para a gravação.